Olá, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Como é que vocês estão? Pessoal, bom dia para quem sabe que racismo é crime. E uma boa forma de parar o racismo é não alimentando os racistas. Por exemplo, não comprando em empresas que declaradamente financiam governos racistas, como é o caso de uma certa rede de departamentos. Aí tem essa atriz, que ela e o marido têm um discurso antirracista, antifascista, mas ela faz propaganda para essa loja de departamentos que abertamente apoia Bolsonaro, que é a Riachuelo. E os filhos dessa moça, adotados e pretos, passaram por uma situação criminosa em que foram vítimas de racismo, agora recentemente. E esse casal tem todo um discurso em defesa dos filhos e contra a atitude criminosa que é o racismo, obviamente. Fazem muito bem e estão no seu direito. Só que ela faz comercial, empresta sua popularidade para essa rede, que é parceira e incentivadora do governo federal atual. E aí, será que uma coisa não tem nenhuma relação com a outra? Será que a rede de departamentos que apoia o governo Bolsonaro não é racista? Será que se essa rede de departamentos apoia o governo Bolsonaro, mas no entanto não é racista? Será que faria algum sentido apoiar um governo racista sendo que eles não são? Ou será que a atriz pensa assim? É melhor que o investimento em publicidade dessa loja venha para mim, que vou fazer um bom uso e investir em conscientização de justiça social. Será que é isso? Bom, é a segunda vez que eu falo nesse caso dessa atriz, que ela é loira, mas ela adotou filhos pretos e faz propaganda para Riachuelo e depois vai a público falar, poxa vida, o racismo é ruim, é errado, estão fazendo meus filhos sofrerem, blá 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 blá. E ela tá certa em falar isso, só que ao mesmo tempo ela faz propaganda para Riachuelo, então eu acho um contrassenso tão grande, na minha cabeça a conta não fecha. Enquanto as empresas que apoiam o governo do qual a gente discorda continuarem lucrando, o governo continua forte. Os preconceitos que esse governo reverbera vão continuar fortes. Mais uma vez também eu aqui incentivo o boicote a todas as marcas que se declaram apoiadoras do governo Bolsonaro. Recentemente saiu uma lista de empresas que dizem que vão apoiar um golpe caso um candidato da oposição se eleja. E a gente pode boicotar todas essas empresas desde já. O posicionamento da gente de contrariedade contra o que nos prejudica deve ser ativo e consciente, não bobinho e circunscrito a post em redes sociais. Lembra que tu fortalece as marcas onde tu coloca o teu dinheiro e a tua atenção. E por falar em atenção, te inscreve aqui no meu canal e deixa um like neste episódio. Pode parecer que esse assunto não tem nada a ver com o episódio de hoje, mas o autor, José de Alencar, era político no Brasil Império e defendia a manutenção da escravidão, ou defendia uma ruptura vagarosa com as estruturas escravocratas, que dá no mesmo. A nossa abolição tardia e capenga da escravidão é uma das causas do racismo persistente no Brasil até hoje. Ou seja, Alencar tem tudo a ver com esse assunto. Aliás, se Alencar estivesse vivo, eu adivinho em quem ele votaria em outubro. Mas mesmo assim, a gente não precisa desconsiderar o trabalho literário dele. Até mesmo, a gente pode abordar essa obra literária como forma de abordar essas questões sociais. O último post do Literatura Oral foi uma faixa bônus em que conversei com a professora doutora Valéria de Castro Fabrício sobre a peça grega Lisístrata, A Greve do Sexo, de Aristófanes. Hoje eu sigo a leitura comentada do romance Senhora, de José de Alencar. A gente já viu que a protagonista, Aurélia, é uma moça rica e órfã, e que ela encarregou o tutor de tratar do seu casamento, sendo que o escolhido é noivo de outra menina, e Aurélia vai pagar para ela, essa outra menina, ter um outro noivo. Nada como ter dinheiro, né? Senhora é um romance de 1875, inserido na estética da segunda fase do romantismo, que é a fase ultrarromântica. A narrativa se desenrola em um outro tempo histórico, em que os casamentos eram arranjados com dotes, pelo menos os de quem tinha dinheiro.
As mulheres ficavam debruçadas nas janelas, esperando os rapazes passarem para olhar e eles se conhecerem. Para vocês verem como o mundo mudou, né? Que agora tanto moças quanto rapazes não precisam ficar mais na janela, porque ficam nos aplicativos de encontro. Continuamos uma espécie de janela, mas muito mais prática. Imagina o vento no inverno estando na janela e o sol no verão. Então, se tu vai fazer vestibular e tem essa obra como indicada, pode vir aí uma questão relacionando como essa prática social de encontrar parceiros evoluiu. O que antes era a exposição das moças nas janelas e os homens caminhando e olhando as mulheres nas janelas, hoje são os perfis em aplicativos. Eu terminei a leitura do último episódio com a apresentação de Seixas, um homem de menos de 30 anos. O narrador inicia a apresentação pela casa dele, para contrastar entre a pobreza da casa e o luxo com que ele vive. O narrador realça a alvura da pele de Seixas, a descrição do pé, que é arqueado na forma aristocrática. Ser aristocrata significa que a pessoa nasceu em determinada família, com posses e títulos, e isso não tem nada a ver com características físicas. Dizer que o pé, que o arco do pé é na forma aristocrática é tão absurdo quanto quando os nazistas diziam que ter olhos azuis era sintomático de superioridade racial. É uma bobagem preconceituosa. Com essa valorização de determinadas características físicas, principalmente a branquitude, o escritor José de Alencar colabora para reforçar na mentalidade brasileira uma suposta superioridade racial, na qual ele provavelmente acreditava, tendo em vista seu posicionamento diante da manutenção da escravidão. Só que imaginem como é que bate para as gerações e gerações de crianças pretas que precisaram ler esse livro no colégio. Essa história que vincula a branquitude à superioridade racial. Quando Lemos visita Fernando Seixas para fazer a proposta de casamento, ele inventa uma mentira e se apresenta como Ramos. Algumas palavras diferentes que vão aparecer na leitura de hoje são borbotou. Quando Lemos entra na casa de Seixas, borbotou significa surgir, brotar de uma só vez. Outra palavra é cautério, que significa medicamento. Então, vamos à leitura. Seguimos dessa parte em que o narrador fala em Fernando Seixas. Capítulo 6. Filho de um empregado público e órfão aos 18 anos, Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. Já estava no 3º ano e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades lhe desse alguma energia e força de vontade, conseguiria ele, vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso, tanto mais quanto um colega e amigo, o Torquato Ribeiro, lhe oferecia hospitalidade até que a viúva pudesse liquidar o espólio. Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida e só impelidos por alguma forte paixão rompem com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência, mais propensa à literatura e ao jornalismo. Cedeu, pois, à instância dos amigos de seu pai que obtiveram encartá-lo em uma secretaria como praticante. Assim começou ele essa vegetação social em que tantos homens de talento consomem o melhor da existência numa tarefa inglória, ralados por contínuas decepções. Continuando a carreira de empregado público, que lhe impunha a necessidade, Seixas buscou para seu espírito superior campo mais brilhante e encontrou-o na imprensa.
Admitido a colaboração de uma das folhas diárias da corte, em princípio como simples tradutor, depois como noticiarista, veio com o tempo a ser um dos escritores mais elegantes do jornalismo fluminense. Partilhados estes bens, Dona Camila, a mãe de Seixas, por conselho de amigos, pôs o dinheiro a render na Caixa Econômica, donde ia tirando os juros semestrais com que acudia aos gastos da casa, ajudada dos aluguéis de 2 escravos e também de algumas costuras dela e das 2 filhas. Foi assim que Seixas insensivelmente afez-se a dupla existência, que de dia em dia mais se destacava. Homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs a pobreza herdada. Tinha na sociedade, onde aparecia sobre si, a representação de um moço rico. Consigo, unicamente, despendia ele mais do triplo da subsistência de toda a família. Nessa mesma noite, para ir a um baile de que saíra apenas chegado, dissipara a maior quantia da necessidade para dar às suas irmãs a satisfação de um espetáculo lírico. Firmou-se, pois, Seixas nesta convicção que o luxo era não somente a porfia infalível de uma ambição nobre, como o penhor único da felicidade de sua família. Assim dissiparam-se os escrúpulos. Seixas acabava de chegar de Pernambuco, onde se demorara 8 meses, desembarcara na véspera, a tempo de não perder o cassino. O motivo ostensivo dessa viagem fora uma comissão, creio que de secretário da presidência. Dizia-se, porém, nas rodas políticas, que o nosso escritor fora lançar as bases de uma candidatura próxima. Sem contestar o fato, acrescentavam os invejosos que o levara ao norte o fulgor dos belos olhos negros de uma moreninha pernambucana. Todas essas circunstâncias influíram na resolução de Seixas, mas a razão predominante que o moveu, a ele, carioca da gema, a ausentar-se da corte por 8 meses, a seu tempo a saberemos. Brincava Fernando com as irmãs quando bateram palmas à escada. Borbotou, é o termo próprio, borbotou pela sala adentro a figura do senhor Lemos. É o senhor Fernando Rodrigues de Seixas que tenho a honra de falar? O nosso escritor ergueu-se de pronto. A quem tenho a honra de receber? Lemos tirou do bolso uma carta que apresentou ao moço, fitando nele o olhar perspicaz. A pessoa que me fez a honra de apresentá-lo, senhor Ramos, merece-me tudo. Desculpe-me, Vossa Senhoria, se o procuro logo no dia seguinte ao de sua chegada, quando ainda deve estar fatigado da viagem, mas o assunto que me traz é de sua natureza urgentíssimo. Estou pronto a ouvi-lo com toda a atenção. É negócio importante que exige a maior reserva e discrição. Pode contar com ela. Trata-se de uma moça, sofrivelmente rica, bonitota, a quem a família deseja casar quanto antes. Desconfiando desses peralvilhos que por aí andam a farejar dotes, sentou de procurar um moço sisudo, de boa posição, embora seja pobre, porque são justamente os pobres que sabem melhor o valor do dinheiro e compreendem a necessidade de poupá-lo em vez de atirá-lo pela janela fora, como fazem os filhos dos ricaços. Lemos fitou os olhinhos de azougue no semblante de Seixas. Fui encarregado por essa família que me honra com sua amizade de procurar a pessoa que se deseja, e minha presença aqui neste momento significa que tive a fortuna de encontrá-la. Sua escolha devia lisonjear-me o amor próprio, se o tivesse, Sr. Ramos, porém há de compreender que não posso aceder. Perdão, em negócio tenho o meu sistema. Faça a proposta com lisura, sem omitir os encargos e as vantagens, porque não costumo regatear. O outro pensa e aceita se lhe convém. Já vejo que é um verdadeiro negócio que me propõe, observou Fernando com ironia cortês. Sem dúvida, atestou o velho, mas ainda não disse tudo. A pequena é rica bastante e dota o marido com 100 contos de réis em moeda sonante. Como Seixas se calasse, agora Vossa Senhoria me dirá se posso levar uma boa decisão. Nenhuma. Como assim? Nem recusa, nem aceita? Sua proposição, Sr. Ramos, permita-me essa franqueza, não é séria, disse o moço com a maior urbanidade. Por que razão?
Antes de tudo, cumpre-me declarar-lhe que estou de algum modo comprometido. Embora não haja um ajuste formal, todavia não poderia dispor livremente de mim. Os compromissos rompem-se de um momento para outro. É exato. Às vezes ocorrem circunstâncias que desatam as mais solenes obrigações, mas entre as razões que movem a consciência não se conta o interesse. Ele daria o arrependimento à feição de uma transação. E o que é a vida, no fim de contas, senão uma contínua transação do homem com o mundo? Exclamou Lemos. Não vejo ainda a vida por esse prisma. Compreendo que um homem sacrifique-se por qualquer motivo nobre para fazer a felicidade de uma mulher ou de entes que lhe são caros, mas se o fizer por um preço em moeda, não é sacrifício, mas tráfico. O Lemos insistiu com todos os recursos de dialética materialista que ele manejava habilmente. Não conseguiu, porém, desvanecer os escrúpulos do moço, que o ouvia com afabilidade, mantendo-se inflexível na negativa. Bem, resumiu o velho, não são negócios que se resolvem assim de palpite. O Sr. Seixas pensará, e se, como eu espero, decidir-se, me fará o favor de prevenir. Vou deixar-lhe minha morada. Agradeço, mas para esse objeto é inútil, observou Seixas. Ninguém sabe o que pode acontecer. O velho escreveu a lápis a rua e o número de sua casa numa folha da carteira que deixou sobre o consolo. Meia hora depois, Seixas descia a Rua do Ouvidor em busca do Hotel de Europa, onde ia almoçar a fidalga pela volta do meio-dia. De caminho, encontrava os camaradas e conhecidos que o festejavam, pedindo-lhe novas da viagem e dando-lhe as mais frescas da corte. Entre estas figurava a aparição de Aurélia Camargo, que datava de meses, mas era ainda o grande sucesso do mundo fluminense. Havia nessa noite teatro lírico. Seixas, depois de um exílio de 8 meses, não podia faltar ao espetáculo. Às 8 horas em ponto, subia as escadas. No patamar, encontrou Alfredo Moreira, com quem de véspera apenas falara de relance no cassino. Ontem não sei onde te meteste, Seixas, cansei de procurar-te. Pois andava bem perto de ti, é que estavas ontem muito encadeado, respondeu Fernando a sorrir. É verdade, que mulher, Seixas, não imaginas. Ela não fala, tine como ouro. Era para apresentar-te que eu te procurei. Ei-la que chega. Esta última exclamação Alfredo soltou-a avistando um carro que nesse momento parara à porta. Efetivamente, saltou Aurélia, que se dirigiu acompanhada de Dona Firmina a seu camarote. Ela parou justo em frente aos 2 moços, voltando-lhes as costas, à espera de Dona Firmina, que se demorara em descer do carro. Não é uma beleza? Perguntou Moreira ao camarada, em tom de ser ouvido. Deslumbrante, respondeu Seixas. Mas para mim é uma beleza de espectro. Não entendo. É a imagem de uma mulher a quem amei e que morreu. Essa semelhança me repele. Aurélia ficou impassível. Moreira, que se adiantara para cortejá-la, pensou que o amigo tinha razão. Efetivamente, havia alguma coisa de fantástico naquela fronte lívida e cintilante. Dona Firmina se aproximara. A moça, retribuindo com um afável cortejo ao cumprimento do Alfredo, passou como se não se apercebesse de Fernando e subiu. Lemos voltara satisfeito com o resultado da sua exploração. Era o velho um espírito otimista, mas à sua maneira confiava no instinto. Tinha, pois, como impossível que um moço, em seu perfeito juízo, dirigido por conselho de homem experiente, repelisse a fortuna que de repente lhe entrava pela porta da casa. Não se recusam 100 contos de réis, pensava ele. Sem uma razão sólida, uma razão prática. O Seixas não a tem, pois não considero como tal essas palavras ocas de tráfico e mercado, que não passam de um disparate. Queria que me dissessem os senhores moralistas o que é esta vida, senão uma quitanda. Assim, convencido de que Seixas não tinha o que ele chamava uma razão sólida para rejeitar o casamento proposto, não vira Lemos na primeira recusa, senão um disfarce. Ou talvez o impulso dessa tímida resistência, que os escrúpulos costumam opor à tentação. Esperava, pois, pela salutar revolução que dentro de poucos dias se devia operar nas ideias do mancebo.
Ao sair da casa de Seixas, Lemos dirigiu-se à casa do Amaral, onde entabulou uma negociação que devia assegurar o êxito da primeira. Desenganado o moço da Adelaide e dos 30 contos, não tinha remédio senão aceitar a consolação dos 100, consolação que levaria o pico de uma vingançazinha. A verdade é que o velhinho não mostrou grande surpresa quando, uma bela manhã, veio dizer-lhe seu agente que o procurava um moço de nome Seixas. Esse agente chamava-se Antônio Joaquim Ramos e era o mesmo de quem o velho tomara emprestado o nome. Estava prevenido pelo patrão desta circunstância, que não o surpreendia. — O senhor deseja falar-me? — perguntou. Desde que entrara, Seixas mostrara em sua fisionomia, como em suas maneiras, um constrangimento que não era natural ao seu caráter. — O senhor Ramos mantém a proposta que me fez anteontem em minha casa? — perguntou Seixas. Lemos fingiu que refletia. — Um dote de 100 contos no ato do casamento, é isto? Resta-me conhecer a pessoa. — Ah, este ponto parece-me que deixei-o bem claro. Não tenho autorização para declarar, senão depois de fechado nosso contrato. — O senhor nada me disse a este respeito. Estava subentendido. — Qual a razão deste mistério? Faz suspeitar algum defeito, observou Fernando. — Garanto-lhe que não. Se o enganar, o senhor está desobrigado. Ao menos pode dar-me algumas informações? Todas. Seixas dirigiu ao velho uma série de interrogações acerca da idade, educação, nascimento e outras circunstâncias que lhe interessavam. As respostas não podiam ser mais favoráveis. Aceito, concluiu o moço. Muito bem. Aceito, mas com uma condição. Sendo razoável, preciso de 20 contos até amanhã sem falta. O velho saltou da cadeira. Este caso o apanhava de surpresa. Meu amigo, se dependesse de mim, mas o senhor sabe que neste negócio eu sou apenas um procurador oficioso. Não tenho ordem para adiantar a menor quantia. Quanto ao dote, depois de realizado o casamento, este sim, garanto. Não pode emprestar-me só essa garantia? Tem razão, observou Seixas sem alterar-se. Vossa senhoria não me conhece, senhor Ramos, e a posição em que me coloquei, dando este passo, não é própria de certo para inspirar confiança. Não é isso, homem, acudiu o velho ainda um tanto atrapalhado, mas é que há viver e morrer. Desculpe-me o incômodo que lhe dei, tornou o moço, fazendo um cumprimento de despedida. O negociante estava tão atarantado e perplexo que não correspondeu à cortesia de Seixas e o viu sair do escritório, indeciso sobre o que havia de fazer. Para que diabo quererá este marreco os 20 contos? Que dirá isso a senhora minha pupila? Estará disposta a correr todos os riscos e perigos da transação? Neste ponto de seu monólogo, o velho deu uma corrida à porta do armazém, onde ainda chegou a tempo de avistar o moço, que afastava-se a passos lentos, pensativo e de cabeça baixa. — Ó, senhor Seixas, faz favor. O negociante adiantara-se alguns passos na rua para ir ao encontro do moço. — É só uma pergunta, foi logo dizendo o velho para não incutir vã esperança. Se recebesse os 20 contos, ficava fechado de uma vez o nosso ajuste? Sem dúvida, já o declarei. Não tínhamos mais objeção de qualquer espécie, nem essas patranhas de honra e dignidade com que andam por aí uns certos sujeitos a embaçar os outros. Negócio decidido, sem olhar a fazenda, quero dizer, a pequena. Sendo ela como o senhor assegurou, está visto. Escute, não prometo nada, mas espere-me amanhã em sua casa que eu lá estarei por volta das 9. Lemos aviou uns negocinhos, muniu-se de uma folha de papel selado de 20.000 réis e depois de jantar deu um pulo às Laranjeiras. Aurélia estava lendo na sala de conversa, mas o estilo de George Sand não conseguia nesse momento cativar-lhe o espírito que às vezes batia as asas. Quando lhe anunciaram o Lemos, ela sobressaltou-se. Uma pequena dificuldade que ocorreu naquele nosso negócio é o que me traz. Qual foi? O Seixas. Já lhe pedi que não pronuncie este nome, disse a moça com um modo austero.
É verdade, desculpe-me, Aurélia, a precipitação. Ele exige 20 contos de réis à vista, até amanhã, sem o que não aceita. Pague-os. A moça proferiu essa palavra com aquele timbre sibilante que em certas ocasiões tomava sua voz e que parecia o ranger do diamante no vidro. Cobria-se-lhe o semblante de uma palidez mortal e por momentos parecia que a vida tinha abandonado aquele formoso vulto congelado em uma estátua de mármore. — Para que pede ele este dinheiro? — perguntou a menina. — Não me quis dizer, mas eu suspeito, e tratando-se de uma união de que depende o seu futuro, Aurélia, não devo ocultar coisa alguma. É um favor que lhe agradeço. Não tenho certeza, mas desconfio que é uma rapaziada. O nosso José Clemente fez um palácio para guardar os doutos, mas vieram os meus francesinhos e inventaram o tal Alcazar, que é uma casa de fazer doudos, de modo que já eles não cabem na Praia Vermelha. No dia seguinte, à hora aprazada, estava o Lemos em casa de Seixas. O senhor é um rapaz feliz, aqui lhe trago a bolada. O negociante tirou do bolso a segunda folha de papel selado. Temos que passar primeiro um recibozinho. Depois de verificar que o recibo estava em regra, Lemos contou com a destreza de um cambista o maço de notas que trazia e o entregou ao moço, recolhendo uma das cédulas. 19 contos, 980 mil réis, com 20 de selo. Seixas era homem honesto, mas sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível de cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo esta doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. No dia seguinte à visita de Lemos, logo pela manhã, Dona Camila procurou um pretexto para ir à alcova do filho. Venho falar-te de um negócio de família, Fernandinho. Há um moço aqui mesmo dessa rua que tem paixão pela Nicota. Está começando sua vida, mas já é dono de uma lojinha. Não quis decidir nada antes de tua chegada. Dona Camila contou então ao filho os pormenores do inocente namoro. Fernando concordou com prazer no casamento. Já era tempo, disse a boa senhora suspirando. Estava com tanto medo que a Nicota também fosse ficando para o canto como minha pobre Mariquinhas. Coitada, mas eu ainda tenho esperança de arranjar-lhe um bom partido, minha mãe. Deus te ouça. Ia me esquecendo. Então há de ser preciso tirar algum dinheiro da Caixa Econômica, por conta do que ela tem para cuidar do enxoval. Já? O moço ainda não a pediu? Só espera a licença de Nicota e ela não quis dar, sem primeiro saber se era de teu gosto e meu. Hoje mesmo. Está bem, logo que eu possa irei tirar o dinheiro, mas se precisa já de algum, tenho aqui. Não, melhor é comprar tudo de uma vez. Fernando saiu contrariado. Com a vida que tinha, avultava sua despesa. O dinheiro que recebia mensalmente, gastava-o com hotel, teatro, a galanteria, o jogo, as gorjetas e 1000 outras verbas próprias de rapaz que luxa. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saldar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e da cocheira, não havia sobras. Recorreu ao dinheiro da Caixa Econômica. Onde, pois, ia ele buscar o dinheiro que a mãe lhe pedira para o enxoval, e mais tarde o resto do quinhão da Nicota? Assinou Fernando o ponto na repartição e, como de costume, saiu para almoçar. Ao escurecer, tornando a casa para trajar-se, pois tinha de ir a uma partida, achou 3 cartas que haviam trazido em sua ausência. Uma era do Amaral, enchia 2 laudas. Dizia muito, mas nada concluía. Em suma, o pai de Adelaide escrevera uma folha de papel para preparar o pretendente a um próximo arrependimento da promessa. As 2 outras cartas eram simplesmente umas contas avulsas, mas não insignificantes, que Seixas deixara ao partir para Pernambuco e que de já não tinha a menor ideia. Na reunião, onde foi passar a noite, esperava-o a última decepção. Quando Seixas achava-se ainda sob o império dessa nova contrariedade, apareceu na sala Aurélia Camargo, que chegara naquele instante.
Sua entrada foi, como sempre, um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada, que sofrera a desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença. Esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, mas não o conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista, fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigar-se dessa cruel fascinação. Ocupara-se de Adelaide, que então ainda o tratava como noivo, e desfizera-se em atenções e requestos, para não deixar presa à preocupação. Nessa noite, porém, obrigado a afastar-se da moça, com quem estavam rotas suas relações, ele não sabia o que fizesse e pensava em retirar-se, quando ouviu uma voz que o agitou. Ao voltar-se, tinha diante de si Aurélia pelo braço de Torquato Ribeiro e Adelaide conduzida por Alfredo Moreira. Seixas quis retirar-se, mas estava em uma estreita saleta e um grupo de senhoras impedia-lhe a passagem. Proponho-lhe uma troca, dona Adelaide. Que é, dona Aurélia? Troquemos os pares. Aceita? Adelaide corou, observando timidamente. Podem ofender-se. Não tenha susto. Aurélia deixou o braço de Torquato e tomou o do Moreira, que exultou como se imagina. Essa troca é paga da outra que fizemos, ou que fizeram por nós, ouviu, dona Adelaide? Soltando essas palavras com um riso, Aurélia perpassou pelo semblante de Seixas o olhar sarcástico e imperioso. Fernando saiu desesperado. Compreendera que Aurélia escarnecia da repulsa que ele sofrera e triunfava com seu infortúnio. Essa irrisão, depois dos transtornos econômicos, fez-lhe o efeito de um cautério aplicado ao talho. No outro dia, depois de uma insônia atribulada, Fernando chegou a essa dolorosa conclusão, que estava arruinado. Pobre, desacreditado, reduzido à vida de expedientes, com a sua carreira cortada, que futuro era o seu? Não lhe restava senão resignar-se à vegetação de emprego público com a ridícula esperança de alforria lá para os 50 anos, sob a forma da mesquinha aposentadoria. Essa perspectiva o horrorizava. Entretanto, sua posição nada tinha de assustadora. Com um pouco de resolução para confessar à mãe suas faltas e algumas perseveranças em repará-las, podia, ao cabo de 2 anos de uma vida modesta e poupada, restabelecer a antiga abastança. Mas essa coragem é que não tinha Seixas. Deixar de frequentar a sociedade? Não fazer figura entre a gente do tom? Não ter mais por alfaiate o Ranier, por sapateiro o Campas, por camiseira a Cretem? Por perfumista o Bernardo, não ser de todos os divertimentos, não andar ao rigor da moda, eis o que ele não concebia. Sentia-se com ânimo para matar-se, mas para tal degradação reconhecia-se pusilânime. Este pânico da pobreza apoderou-se de Seixas, e depois de trabalhá-lo o dia inteiro, levou na manhã seguinte à casa do Lemos, onde efetuou-se a transação, que ele próprio havia qualificado, não pensando que tão cedo havia de tornar-se réu dessa indignidade. 3 dias depois daquele em que recebera os 20 contos de réis, achou Seixas ao recolher-se um recado do tal Ramos nestes termos: prepare-se, que amanhã às 7 da noite vou buscá-lo para a apresentação. No dia seguinte, à hora marcada, com pontualidade mercantil, parava à porta do sobradinho da Rua do Hospício um carro, no qual, poucos momentos depois, seguia o Lemos caminho das Laranjeiras, com o noivo que ele havia negociado para sua pupila. Durante o rápido trajeto, o velho divertiu-se em meter sustos no rapaz acerca da noiva, a quem sorrateiramente ia emprestando certos senões, a pretexto de os desculpar. Ora dava a entender que a moça tinha um olho de vidro, ora inculcava que era uma perfeita roceira, a qual o marido devia logo depois do casamento mandar para o colégio. Tão depressa inventava o negociante suas pilhérias, como as destruía com o costumado repique de riso, batendo 3 palmadinhas na perna de seu companheiro.
Ficou passado, hein, Maganão? Qual roceira? Esteja descansado, não precisa de colégio, se ela já é uma academia. Tome meu conselho, trate de estudar, senão o senhor faz má figura. Seixas não prestava atenção, seu espírito estava nesse momento oprimido pela dolorosa convicção que tinha do abatimento e vergonha de sua posição. Agora, sobretudo, ao começar a realização do mercado que ele havia feito de sua pessoa, quando ia encontrar-se com a mulher a quem se alienara sem a conhecer, e em troca de um dote, agora é que toda a humilhação desse procedimento se lhe desenhava com as cores mais carregadas. O carro acabava de parar. Escuso preveni-lo, observou Lemos, de que a pequena nada sabe nem suspeita. Por enquanto, não dê a perceber. O portão ficava a uns 30 passos da casa, que se erguia no centro de vasto jardim inglês. Todas as janelas do primeiro pavimento estavam abertas. As visitas foram conduzidas pelo criado ao salão, onde apenas se achava Dona Firmina Mascarenhas e o Torquato Ribeiro, com quem o velho trocou algumas palavras no vão de uma janela, enquanto Seixas, sentado junto ao sofá, aguardava o terrível momento. Ouviu-se um frolido de sedas e Aurélia assomou na porta do salão. Trazia nessa noite um vestido de nobreza opala, que assentava-lhe admiravelmente. Se Aurélia contava com o efeito de sua entrada sobre o espírito de Seixas, frustrara-se essa esperança, porque os olhos do mancebo, nublados por um súbito deslumbramento, não viram mais do que um vulto de mulher atravessar o salão e sentar-se no sofá. A moça, porém, não carecia dessas ilusões cênicas. Aquela aparição esplêndida era, em sua existência, um fato de todos os dias. O Lemos, vendo entrar sua pupila, foi-lhe ao encontro e acompanhou-a até o sofá. Aurélia, tenho a honra de apresentar-lhe o Sr. Seixas. A moça correspondeu com uma leve inclinação da fronte à cortesia de Seixas, a quem estendeu a mão, que ele apenas tocou. Esse rosto desconhecido incutia-lhe indizível pavor, porque era a fisionomia de sua humilhação. Aurélia, para romper o enleio da apresentação, começara com o tio uma dessas conversas de sala, que suprem o piano e o canto e que não passam, como eles, de um rumor sonoro. A extrema volubilidade com que a palavra lhe brincava nos lábios fazia contraste com a rispidez do gesto, sempre harmonioso, e com um refrangimento que, por assim dizer, congelava-lhe o lado do perfil voltado para Seixas. Pela primeira vez, pôs os olhos no semblante da moça e imagine-se qual seria o seu pasmo reconhecendo Aurélia Camargo. Por algum tempo julgou-se vítima de uma alucinação. Custava-lhe a convencer-se que tivesse realmente diante de si a mulher de quem se julgava eternamente separado. A comoção foi tão forte que desvaneceu quase de seu espírito a lembrança do motivo que o trouxera àquela casa e a posição falsa em que se achava. Uma satisfação íntima o absorveu completamente e não deixou presa às amargas preocupações que pouco antes o dominavam. Também Aurélia, de sua parte, havia recobrado a calma, pois voltou-se sem o mínimo acanhamento para o moço e perguntou-lhe: "Esteve ultimamente no norte, Sr. Seixas?" "Sim, minha senhora. Cheguei a semana passada de Pernambuco." Tinham entrado várias visitas, cuja chegada interrompeu este diálogo. Aurélia ergueu-se para receber as senhoras, enquanto os cavalheiros se derramavam pela sala esperando o momento de apresentar suas homenagens à dona da casa. Notava-se a completa ausência dos pretendentes declarados de Aurélia. Se algum conseguira ser convidado, devia o favor à circunstância de não ter revelado ainda suas intenções. Fatigada das adorações de que era alvo nos bailes e que se transformavam em verdadeira perseguição, Aurélia fizera dessas reuniões em família um como remanso onde se abrigava da obsessão do mundo. Aproveitando a confusão, Lemos levou Seixas à janela. Então, enganei-o? Ao contrário, nunca eu poderia supor que fosse ela. Pois agora que a conhece, é tempo de saber que sou eu o feliz tutor deste amorzinho, e que chamo-me Lemos e não Ramos, diferença de 2 letras apenas,
Enquanto não se fechava o negócio, era preciso guardar o segredo, compreende? Hein, Maganão? E Lemos beliscou o braço de Seixas, o que era uma das mais significativas demonstrações de sua amizade. Por meio da noite, a moça, ao atravessar a sala, quando voltava de despedir-se de uma senhora, viu Seixas recostado a uma janela pela parte de fora. A pretexto de fumar, o moço tinha saído ao jardim e, para de todo não sequestrar-se da sociedade, tomara aquela posição da qual parecia acompanhar com a vista o que se fazia na sala, mas era como se ali não estivesse, pela preocupação que nesse momento o reconcentrava. Essa primeira pausa que lhe deixavam os deveres da sociedade, depois da entrada de Aurélia na sala, seu pensamento a aproveitou para bem compenetrar-se dos fatos que se acabavam de passar e aos quais buscava uma causa ou uma explicação. A moça, a pretexto de olhar para o céu, veio debruçar-se à mesma janela. Está tão retirado, também cultiva as estrelas. Quais, as do céu? Pois há outras? Nunca lhe o disseram? Talvez alguém se lembrasse disso, mas ainda não achei quem me fizesse acreditar, respondeu a moça com um sorriso. Seixas calou-se. Seu espírito, além de pouco propenso a esses torneios da palavra, estava cativo de uma ideia importuna. Quem sabe se vim perturbar alguma visão encantadora? Insistiu Aurélia. Não a tenho. Estava pensando nos caprichos da fortuna que me trouxe esta noite à sua casa. É isto uma graça ou uma ironia da sorte? A senhora é quem poderá dizer-me. Aurélia desatou a rir. Era preciso que eu estivesse na intimidade dessa senhora para conhecer-lhe as intenções, e apesar de muita gente considerar-me uma de suas prediletas, acredite que no fundo não nos gostamos. Isto disse-o a moça galanteando, mas logo ficou séria e prosseguiu. O que eu compreendo dessas palavras é que o Sr. Seixas arrependeu-se de não haver empregado melhor seu tempo. E tenho eu o direito de arrepender-me, disse o moço em voz baixa, como temendo que o ouvissem. Como está misterioso, meu Deus! Não fala senão por enigmas, confesso que não o entendo. Carece alguém de direito para arrepender-se de uma coisa tão simples como uma visita? Tem razão, dona Aurélia. Desculpe, ainda não me recobrei da surpresa. Vindo a essa casa, não esperava encontrá-la. Estava longe de pensar. Tanto lhe desagradou o encontro? Perguntou Aurélia, sorrindo. Se eu ainda acreditasse na felicidade, diria que ela me tinha sorrido. E por que descreu? Seixas fitou um olhar melancólico no semblante da moça. Que interesse lhe pode isso inspirar? Questão de gênio. A alguns nunca a esperança os abandona, a outros falta de todo a fé e desanimam com a menor decepção. E a senhora, dona Aurélia, diga-me, é feliz? Creio que sim. Pelo menos todos o afirmam, e eu não posso ter a presunção de conhecer melhor o mundo do que tantas pessoas mais sabedoras e experientes que a minha cabecinha de vento. Assim, para não desmentir a opinião geral, considero-me a mais ditosa moça do Rio de Janeiro. Todos os meus caprichos são logo satisfeitos. Não formo um desejo que não o veja realizado. Por toda parte cercam-me de adorações e louvores que eu não mereço. E que por isso mesmo se tornam mais lisonjeiros. Nada lhe falta, portanto. Diz meu tutor que me falta um marido, e ele incumbiu-se de eu escolher. Qualquer? É-lhe isto indiferente? Perguntou Seixas sorrindo. Está entendido que só aceitarei o que me agradar, mas não quero ter o aborrecimento de ocupar-me com semelhante assunto. Tampouco lhe interessa? Ao contrário, tanto receio tenho de comprometer eu mesma o meu futuro que o confio à sorte. Deus proverá. Seixas interrogava o semblante risonho da moça para descobrir laivos de ironia sob aquela graciosa volubilidade. E no seio de sua opulência, nos raros instantes de repouso que permitem os prazeres de sua vida elegante, não lhe acode alguma recordação de outros tempos? Não falemos do passado, exclamou a moça com um modo ríspido. Nosso conhecimento data de hoje, Sr. Seixas. Os mortos deixemo-los dormir em paz.
Desde então, Seixas encontrou-se quase todas as noites com Aurélia, ou em casa desta ou na sociedade. A maneira afável por que a moça o tratava tinha, se não desvanecido completamente, ao menos embotado as suscetibilidades de sua consciência acerca do ajuste que fizera com Lemos. Não que se absolvesse da culpa, mas esperava remi-la pelo amor. Suas conversas com Aurélia versavam ordinariamente sobre temas de sala. Houve ocasião em que escapou a Seixas uma alusão ao passado. Como da primeira vez, ela o atalhou. Esse tempo não existe para mim. Nasci há 1 ano. Encontrando-se uma tarde com Lemos, Seixas o interpelou. Tenho um favor a pedir-lhe. 2 que sejam? Diga-me com franqueza, qual o motivo por que o senhor escolheu-me de preferência para marido de sua pupila, quando nem me conhecia? O velho debulhou uma risadinha que lhe era peculiar. Aham, então quer saber? Pois lá vai. Não faço mistério. Não me convinha que a pequena se deixasse iludir pelas lábias de um desses bigodinhos que lhe andam ao faro do dote. Então soube que ela outrora gostara do senhor. E como pelas informações que tinha me quadrava, fui procurá-lo. Agora o resto por sua conta, Maganão. Essa explicação mais serenou o espírito do moço e dissipou uns últimos rebates que ainda o assaltavam às vezes. Pensando bem, o modo por que ajustara seu casamento não era nenhuma novidade. Todos os dias se estavam fazendo dessas alianças de conveniência, em termos idênticos, se não mais positivos. Além disso, a sorte, por uma feliz coincidência, fizera que desse projeto de casamento de razão surtisse um enlace de amor, de modo que o coração absolvia e santificava quanto se havia feito para a realização de seus votos. Depois da noite da apresentação, deixara Lemos a seu protegido, como o chamava, o cuidado de arranjar seus negócios. Apareceu-lhe, porém, uma manhã. Meu amigo, se não tem que fazer agora, vamos concluir o negócio. Isso de casamento é como a sopa, não se deixa esfriar. Seixas também tinha pressa de sair da situação em que se achava. Temia a cada instante ver dissipada a doce ilusão com que sua alma disfarçava a transação por ele aceita. A ideia de aparecer ante a moça sob o aspecto de um especulador era-lhe suplício. Acedeu prontamente ao convite do negociante e acompanhou-o à casa de Aurélia em traje de cerimônia. A moça, prevenida da visita, os esperava no salão, onde foram logo introduzidos. Depois dos cumprimentos e de uma conversa frouxa e distraída, Lemos, formalizando-se, tomou a palavra. Dona Aurélia, o senhor Seixas, a quem já conhece por suas excelentes qualidades, pessoa digna de toda a estima, pediu-me sua mão. Por minha parte, eu não podia fazer melhor escolha, em todos os sentidos. Mas tudo isso nada vale se não tiver a fortuna de merecer o seu agrado. Aurélia fitou em seu pretendente um olhar que desmentia o sorriso em flor de seus lábios. Não lhe assustam meus caprichos e excentricidades? Se eu os adoro, respondeu Seixas galanteando. Não lhe parece difícil fazer a felicidade de um coração desabusado como este meu e tão afligido pela dúvida? Tenho fé no meu amor, com ele vencerei o impossível. Apagou-se nos lábios de Aurélia o sorriso. Aqui tem a minha mão, e tudo quanto posso dar-lhe. A mulher que ama e que sonhou, essa não a possuo. Mas se o senhor tiver o poder de a realizar, ela lhe pertencerá absolutamente como sua criatura. Acredite que esta é a esperança de minha vida. A moça, com um gesto de sublime abandono, oferecera sua mão acetinada a Seixas, que a beijou. A notícia do próximo casamento de Aurélia produziu na sociedade fluminense grande assombro. Ninguém podia capacitar-se de que essa moça, pretendida pelo creme dos noivos fluminenses, podendo escolher à vontade entre os seus inúmeros adoradores, maridos de toda a espécie, tivesse o mau gosto de enxovalhar-se com um escrivinhador de folhetins. O Alfredo Moreira, quando o encontrou depois da novidade, não pôde esconder o despeito. Então casa-se, é verdade. Afinal achou cotação muito alta, sem dúvida, replicou o elegante com ironia. Não, tornou-lhe a moça no mesmo tom, ficou-me por uma ninharia. Ah, estimo muito. Que preço? Quer saber o preço? Estou curioso, foi o seu.
O Moreira mordeu os beiços e riu-se. Apesar de tudo, não perdera a derradeira esperança. O projetado casamento podia desfazer-se por qualquer motivo, e não era difícil que a moça, de um momento para outro, se arrependesse da escolha com a mesma volubilidade com que a tinha feito de repente e por um capricho. Desde que anunciou-se o casamento, começou a moça a aparecer mais raramente na sociedade, até que de todo retirou-se, limitando-se ao pequeno círculo que frequentava sua casa, e no qual ela, por assim dizer, espanejava sua alma de um certo entorpecimento que lhe deixavam as ternas confidências e devaneios namorados do noivo. Seixas, pelas palavras que Aurélia havia proferido tão d'alma, na ocasião de dar-lhe a mão de esposa, julgara compreender o segredo das estranhezas e oscilações do caráter da moça. Ela duvida que eu a ame, pensou consigo. Suspeita que tenho a mira em sua riqueza. É preciso que a convença da sinceridade de minha afeição. Se ela soubesse, um desgraçado pode sacrificar sua liberdade, mas a alma não se vende. Tratou-se, pois, de marcar o dia. O Lemos pôs em discussão a questão dos padrinhos. Grande foi o embaraço de Lemos quando Aurélia declarou que um dos seus padrinhos havia de ser o doutor Torquato Ribeiro. Aurélia, porém, não cedeu. No dia seguinte, assinou-se a escritura nupcial de separação de bens que assegurava a Seixas um dote de 100 contos de réis. Só mais tarde assinou Aurélia, para o que levou-lhe o tabelião o livro à casa. Nenhuma palavra, porém, trocou-se entre ela e o noivo a tal respeito. Na leitura de hoje, vimos que Seixas é mimado pela mãe e pelas duas irmãs. E o narrador cita que o que ele possui em obras de arte vale mais que a mobília da casa. Ele frequenta a corte, mas as irmãs não. Se contentam em perguntar como foi o baile. E ele conhece Aurélia, do tempo em que ela foi pobre e ficava na janela, obrigada pela mãe, para tentar achar um marido. Numa parte que eu suprimi da leitura, o narrador conta que Seixas, às vezes, faz companhia a esposas de figurões para obter favores, conseguidos pela influência das esposas junto aos maridos. Me dá a entender que Seixas agia como gigolô, mas a mãe e as irmãs eram inocentes e torciam por esses encontros dele, já que ele confidenciava tudo para a família. E aí o narrador faz um comentário machista de que, ao confidenciar esses assuntos às irmãs, Seixas podia estar despertando nas moças alguns desejos que mulheres recatadas nunca poderiam ter, mas que, graças à educação rígida que as irmãs dele tiveram, ficou tudo bem, elas continuaram abnegadas e a casa continuou como um santuário. E com isso a gente percebe mais um pouco da mentalidade da época da escritura desse romance, que entendia que mulheres não podiam entrar em contato com determinados assuntos para não terem os desejos despertados. E o perigo que representava a mulher ter desejo, porque poderiam agir fora do que as regras da sociedade patriarcal determinava. A mulher, para ser considerada correta, não poderia comunicar desejos, muito menos vivenciar esses desejos de ordem sexual. Somente aos homens estava permitido explorar livremente a sexualidade. Mas então os homens iam vivenciar a sexualidade com quem, se as moças estavam proibidas de ter qualquer liberdade com o próprio corpo? Considerando que os homens não fossem ter relacionamentos entre eles, porque relacionamentos homoafetivos não eram nem mencionados. Percebem que essa mentalidade quase que pressupõe a necessidade da existência da prostituição?
Por um lado, eram necessárias mulheres que não fossem as recatadas e do lar para interagir com os moços da sociedade. E por outro lado, qualquer menina que desse asas aos seus impulsos e ainda não fosse casada, corria o risco de ser colocada para fora de casa e, não existindo possibilidades das mulheres se sustentarem, ingressarem no mercado de trabalho, sobrava a essas a prostituição. Prostituição que, por sua vez, era tabu e era também crime. Ou seja, uma engrenagem social em que a mulher ou é tolhida ou é jogada no que era considerado atividade criminosa. Ao longo do romance, a ideia de que o casamento é a solução para todos os problemas na vida da mulher é reforçada. O casamento é o pote de ouro no fim do arco-íris na narrativa de Senhora, a garantia de felicidade eterna para a mulher. É contraditório que Seixas relute em aceitar a proposta, com um dote melhor, sendo que ele só pensava em luxo e em viver bem. Mas essas contradições, quando aparecem nas personagens, podem significar uma composição mais elaborada da personagem, mais aprofundada. A mãe de Seixas vive de rendimentos e do aluguel de 2 escravos. Isso é dado como normal dentro da narrativa, até porque é algo que acontecia na sociedade brasileira na época em que Alencar escreveu Senhora. O que não pode é passar batido na nossa leitura. Seixas consome sozinho mais que o triplo necessário para a sobrevivência de toda a família e vive uma dupla identidade, em casa pobre e na rua botando banca. Esse é o crush da Aurélia. Aurélia lê George Sand e se entedia um pouco. É interessante a escolha de Alencar para que a Aurélia está lendo quando Lemos chega na casa dela para falar sobre o casamento. George Sand é o pseudônimo da escritora francesa Amandine Aurore Lucille Dupin, que viveu no século XIX. Se hoje ainda é mais difícil mulheres conseguirem chamar a atenção das editoras, imagina naquela época. Para conseguir publicar, a Amandine, mesmo sendo aristocrata e ousada para a época, precisou recorrer a um pseudônimo masculino. Eu disse que ela foi ousada e moderna porque ela teve coragem de tomar certas atitudes que a maioria das mulheres nem sonhava. Por exemplo, Amandine se divorciou do primeiro marido, isso em 1836. Aí começou a escrever para o jornal Le Figaro, o que também era uma inovação. Os romances que ela começou a escrever eram publicados primeiro como folhetins no jornal. E nesses romances ela escrevia sobre o direito das mulheres administrarem a própria vida, só com um pseudônimo masculino para conseguir publicar algo assim no século XIX. Aurélia, protagonista de Senhora, é uma mulher que administra a própria vida, portanto, tudo a ver ela tá lendo essa mulher que já falava sobre isso. A escritora Amandine ainda se vestia com roupas masculinas pela praticidade, fumava em público, o que não era bem visto, e teve vários relacionamentos, entre eles o músico Chopin. A Aurélia do Alencar não chega a tanto, a modernidade da Aurélia fica restrita a administrar a fortuna que ela herdou e a decidir com quem ela quer casar. O narrador diz que a voz de Aurélia é como o ranger de diamante no vidro. Mas quem é que conhece esse som, gente? Quem é que já viu diamante rangendo no vidro? Essa descrição faz da protagonista uma personagem um tanto quanto fantasiosa, longe do que a gente poderia referenciar em uma pessoa real. Com isso, o autor dá à protagonista uma aura de idealização, que é uma característica da segunda fase do romantismo. Exatamente o período em que Senhora está situado. Lembra das mulheres dos poemas de Álvares de Azevedo, por exemplo, meio fantasmagóricas, irreais, vaporosas? As mulheres da segunda fase do romantismo não remetem a seres humanos de carne e osso. Eu lembro a vocês que tem Álvares de Azevedo com Noite na Taverna no episódio 21 do LO. Lemos pensa que Seixas pede os 20 mil réis para usar no Alcazar, teatro que de fato existiu no Rio de Janeiro, inspirado nas casas de espetáculos parisienses. Aliás, o Rio de Janeiro do início do século XIX remete muito à França, a Paris. O tutor mente que receber o dinheiro é condição para Seixas aceitar o casamento, sendo que o trato já estava feito.
e retira algumas notas para si antes de entregar o dinheiro. Com isso, o narrador nos mostra a personalidade do tutor, que é uma personagem na qual não dá para confiar. Quando a mãe de Seixas vai falar do namoro da filha, mais uma vez relacionamento é tratado como negócio dentro da obra, reforçando o caráter comercial que o casamento tem neste livro. A mãe não tem acesso ao dinheiro no banco. Isso nos diz do papel relegado à mulher no século XIX. Seixas assina o ponto na repartição pública e sai, uma crítica ao funcionalismo público que não cumpre o expediente. Quando Seixas vai à casa da noiva conhecer finalmente com quem ele vai se casar, o tutor da moça mente que ela não sabe do arranjo, então que ele ainda não diga nada, que guarde segredo. E aí ele descobre que vai casar com a moça que ele via na janela, quando ela era pobre, Aurélia Camargo. Aliás, vocês notaram como todas as personagens neste romance têm sobrenome? É porque a narrativa é sobre uma sociedade na qual o sobrenome importa e muito. A linhagem familiar, as aparências. E no fim é tudo um jogo de aparências, com mentiras, casamentos arranjados, hipocrisia. Será que era assim mesmo na sociedade carioca do Brasil Império? A hipocrisia e o jogo de aparências não terminou completamente, né? Falando um pouco sobre o autor José de Alencar, o crítico literário Antônio Cândido, no livro Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, dividiu a obra de Alencar de acordo com as temáticas abordadas em Alencar dos Rapazes, Alencar das Mocinhas e Alencar dos Adultos. Em Alencar dos Rapazes entram os livros com aventuras, exploração de territórios diferentes para os leitores do Rio de Janeiro, narrativas heróicas, como o Guarani, o Birajara, o sertanejo, o gaúcho e as Minas de Prata. São romances condizentes com a primeira fase do romantismo, a fase indianista ou regionalista. Em Alencar das Mocinhas, entram os romances com protagonistas femininas ao gosto das jovenzinhas da época e classificados dentro da segunda geração do romantismo. Antônio Cândido classificou como das mocinhas os romances 5 Minutos, A Viuvinha, Diva, A Pata da Gazela, O Tronco do Ipê e Sonhos d'Ouro. E em Alencar dos Adultos, Cândido colocou romances em que Alencar teria colocado homens e mulheres em quase um mesmo plano de igualdade. Cândido ainda acha que colocou em mesmo plano de igualdade, no sentido de um amadurecimento interior. Nessa classificação entram Lucíula e Senhora, de acordo com Cândido. Mas percebam que os romances de Alencar para adultos também estão vinculados ao ultrarromantismo, ou segunda fase do romantismo. Eu, se fosse fazer essa classificação, colocaria esses dois romances também no balaio das mocinhas. Mas a classificação é do Antônio Cândido, que ninguém nem me pediu para classificar foi nada. De fato, Aurélia é uma mulher um tanto emancipada para as mulheres da época, mas é só porque ela recebe uma herança e pode se mostrar desse jeito. Então ela não é um tipo que fosse visto na sociedade com frequência. Ela continua no plano da idealização feminina da segunda geração romântica. Fora as descrições do narrador, sugerindo que ela oscila entre um ser angelical e um ser fora do comum, como se nem humana fosse. Notem que ela está bem distante de parecer com alguma mulher comum e que tivesse representação na realidade. E mesmo sendo emancipada no setor da administração das próprias finanças, ela sente a necessidade de ter um marido e acatar o protocolo social da época. E não aparece na sociedade sozinha, precisa da companhia da viúva antes de casar. Quer dizer, ela ainda é submissa às convenções. Cândido diz, na página 208, que ao usar o seu dinheiro e poder para escolher o noivo que havia trocado ela por outra, quando ela era pobre, Aurélia tem um estranho recalque sádico-masoquista. De novo, eu não concordo com Cândido quando ele diz estranho. Seu Cândido, talvez as mulheres fossem mais vingativas se pudessem, se tivessem dinheiro, o senhor é muito inocente. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, sigo a leitura comentada de Senhora, romance de José de Alencar. Fiquem bem, um abraço e até lá!